10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a
Graça e paz, irmãos. Eu quero deixar aqui uma leitura do versículo da Palavra de Deus, que está registrado em Salmos 37:5, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Vamos orar, né? Colocar diante de Deus, né, a nossa igreja, né, os irmãos e nossas famílias, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, quero me colocar diante do Senhor. Primeiramente, ó Deus, te pedir perdão, Senhor, por minhas falhas, Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia da minha vida e me fortalecendo cada vez mais, ó Deus, na Tua Palavra, nos Teus caminhos. Quero estar te pedindo, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, da Igreja Batista Bela Vista, que o Senhor visita, Deus, a cada um, vá de encontro, ó Deus, à necessidade de cada um dos meus irmãos, seja enfermidade, seja financeiro, seja o problema que for, que o Senhor esteja, Deus, visitando com o Teu Santo Espírito e atendendo, a Deus, a necessidade de cada um deles. Amém. Não quero citar nome aqui, para que eu não venha esquecer de algum, e não quero entristecer meus irmãos, mas eu quero colocar toda a igreja, Deus, diante do Senhor neste momento. Pai. Abençoa, Deus, nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra. Quero estar te pedindo, Deus, pela salvação de cada um deles. Quero também, ó Deus, te pedir pelos irmãos que estão ali naquela casa de recuperação, pela libertação deles, ó Deus, verdadeiramente, Pai. Quando eles venham sair dali, Deus, que eles não se desviem, Deus, mas que eles permaneçam firmes na Tua Palavra, Jesus. Tem misericórdia, Deus, dos familiares deles também. Que, por consequência, Deus, desse mal, toda a família acaba sofrendo junto. Que o Senhor esteja, Deus, dando força para eles, para que eles possam estar apoiando, Deus, esse trabalho, para que muitas pessoas, ó Deus, que passaram por ali e saia dali limpo, Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, os missionários, abençoa, Deus, todos os campos missionários. Visita, Deus, e fortalece a Tua obra cada dia, Pai. Que esse mal, Deus, que está sobre a terra, não venha atrapalhar o andamento da Tua obra. Mas que pessoas, ó Deus, possam, Deus, estar buscando refúgio no Senhor, porque é o Senhor que vai estar nos livrando desse mal, Deus. Não tem para onde correr. Que pessoas orgulhosas, soberbas, possa, Deus, estar reconhecendo que o Senhor é Deus. E só o Senhor tem poder para nos libertar de toda a malignidade que está sobre a terra. Amém. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço por essas bênçãos, Santo Deus, já te agradeço desde já. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
paz com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me render. Salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, canta a luz para a glória do Senhor Jesus. A graça e a paz, queridos, louvado seja Deus por podermos nos encontrar através desse canal e aqui podemos compartilhar da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, forte abraço a você e a toda a sua família. Vamos falar da palavra de Deus nessa feita, baseada no Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13, eu leio. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma? Com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te, responde-me,
Senhor meu Deus, restaura o brilho dos meus olhos, ou morrerei. Não permita que os meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor, e por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Aleluia. Salmo capítulo 13. No sufoco, confie em Deus. Este é o salmo, é o sermão que eu quero falar desta feita. No sufoco, confie em Deus. O texto que nós lemos, Salmo 13, ele personaliza alguém extremamente no sufoco, na angústia. E essa pessoa era o rei Davi. Suas palavras são palavras de profundo lamento. Davi estava muito triste, angustiado. A sensação que ele tinha no seu coração era que Deus havia o abandonado, Deus havia se esquecido dele. E no texto nós encontramos esse lamento diante do Senhor. Mas certo que Davi vivia algumas situações específicas que aconteceram na sua vida. Porém, os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo também às vezes é experimentado por mim e por você. Nós não estamos isentos de sufoco, de angústias pelas quais Davi também passou. Este salmo começa com palavras de angústia, mas no final ele termina com palavras de confiança em Deus. Isso posto, o Salmo 13 nos reivindica que, como filhos de Deus, sofremos angústias, mas precisamos, acima de tudo, confiar em Deus. E para isso, o Salmo nos ensina pelo menos duas verdades. A primeira delas é a respeito da angústia. A angústia do salmista. A nossa angústia. No texto que nós lemos, somos indagados. O que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? Precisamos entender o pano de fundo. O que levou Davi a escrever essas palavras tão doloridas? O intenso sofrimento de Davi fica claro para nós quando constatamos que ele disse 4 vezes a expressão, até quando? Isso mostra que de fato ele estava muito atribulado. Ele fala de um inimigo prevalecendo contra ele. A maioria dos comentaristas, estudiosos bíblicos, não tem certeza absoluta se Davi estava falando de um inimigo literal, realmente existente, ou ele estava falando de um inimigo no sentido figurado. Se fosse um inimigo literal, então ele provavelmente estaria se referindo a algum oponente de outra nação que vivia ao redor de Israel. Ou talvez esse inimigo fosse alguém do seu próprio povo. Ou quem sabe da sua própria família. Quem sabe ele também não pudesse estar pensando no seu próprio filho Absalão. Pois a Bíblia nos conta que Absalão promoveu uma revolta, uma rebelião contra Davi, a fim de tirar ele do trono. Todavia, irmãos, apesar de ser bem plausível que Davi estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse falando de algum inimigo no sentido figurado. Isso é, que ele estivesse falando, por exemplo, de uma doença, de um mal que estaria no corpo dele. E aí ele se refere a isso como sendo um inimigo. Seja como for, aquela situação era bastante angustiante para ele. Ele estava sofrendo demasiadamente. Entretanto, pelo que concluímos de suas palavras, o sofrimento dele se agravou mais ainda pela sensação que ele tinha de ter um sentimento de abandono de Deus. Veja novamente o que ele diz do versículo 1 até o versículo 4. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?
Até quando terei de lutar com a angústia da minha alma, com a tristeza do meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos ou eu vou morrer. Não permita que os meus inimigos digam, nós o derrotamos, e nem deixe que se alegrem com o meu tropeço. Como podemos ver, a queixa de Davi se resume num aparente silêncio de Deus. Parece que Deus está silenciado na vida dele, ele está sentindo isso. E aí ele diz que Deus se esqueceu dele para sempre. As palavras para sempre parece aqui ser um exagero da parte dele. É como ele está se sentindo exageradamente esquecido por Deus. Mas o fato era que ele estava muito angustiado. E ele diz que Deus tinha escondido o rosto dele da presença dele. Ele não estava entendendo porque Deus não respondia às suas orações. Apesar dos pecados e fraquezas, Davi sempre foi um homem que confiou em Deus. Ele tinha visto por diversas vezes a mão de Deus vindo em socorro dele em várias circunstâncias da sua vida. Porém, nesse momento parece que aos olhos de Davi, Deus não estava mais se importando com ele. Então Davi vinha orando a um determinado tempo a Deus, contudo a situação não mudava. O tempo vai se passando, o problema vai só se acumulando, vai só aumentando. Ele orava e nada acontecia. A sua alma encontrava-se aflita. O seu coração andava triste de dia e de noite. O seu raciocínio estava confuso. E isso só está aumentando. E por essa razão que ele insiste em dizer a Deus as seguintes palavras: até quando? E para piorar as coisas, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria dos inimigos. Agora, se pararmos para pensar um pouco mais sobre aquilo que estava passando com Davi, nós vamos constatar que a situação vivenciada por ele, às vezes também pode ser uma situação vivenciada por nós, irmãos. Nós confiamos em Deus de fato, de verdade, mudamos o rumo das coisas para fazer a vontade do Senhor, deixamos certos planos para trás, mudamos às vezes de cidade, de estado, de país, abdicamos de muitas coisas e tudo isso por quê? Porque queremos servir, queremos fazer a vontade de Deus. É verdade que não somos iguais a Davi. É verdade que ele fez grandes coisas em Israel para o crescimento, a glória do nome de Deus. Mas nós também somos servos de Deus. Também estamos dispostos a encarar vários obstáculos para manter a nossa fé e para servir ao nosso Deus. Entretanto, irmãos, o que é que muitas vezes acontece com as nossas vidas? Para e pensa. Às vezes enfrentamos uma situação muito difícil, às vezes até desesperadora, e diante disso nós fazemos a mesma coisa que Davi fez, ou seja, nós oramos continuamente a Deus pedindo-lhe uma saída, porém a realidade é que o tempo vai se passando e parece que Deus não está se importando com a nossa situação, parece que ele até se esqueceu de nós, parece que o seu rosto está voltado para um outro lugar, os seus ouvidos não estão atentos à nossa oração. E normalmente a atitude de alguém que serve a Deus. Mas não é isso que observamos na vida desses homens de Deus, desses homens do mundo, as pessoas do mundo. Quando eles experimentam grandes momentos de aflição, eles entram em desespero, eles começam tentando superar a situação de algum modo, no entanto o tempo passa e eles vão ficando impacientes, irritados, agitados, nervosos e passam até a murmurar de Deus. Mas não é o nosso caso. Nós não somos deste mundo. Não podemos ter esse tipo de pensamento só pelas coisas às vezes que não estão acontecendo do jeito que nós pensamos. Esses homens do mundo tentam superar a situação buscando o apoio de pessoas, colegas, parentes, amigos, mas não adianta nada. Ficam estressados, passam a usar até calmante, alguns se afundam no álcool, nas drogas. Porém isso aí só piora as coisas.
E quando muitos percebem que nada funcionou, então ficam profundamente depressivos, deprimidos, desesperançados. Mas o que é filho de Deus não pode embarcar nessa corrente de desespero, irmãos. Essa angústia em achar que Deus o abandonou. A grande questão que precisa ser entendida é que existe um propósito dentro do plano de Deus para tudo o que nos acontece. Existe uma razão para sofrimentos que nós passamos. E esse sofrimento muitas vezes desenvolve e contribui para experiências nossas, como por exemplo a paciência. Muitas vezes somos levados a ser mais humildes. Muitas vezes esse sofrimento nos leva a desapegar dessas coisas do mundo. Muitas vezes esse sofrimento faz com que a gente almeje coisas espirituais. Muitas vezes deixamos o nosso egoísmo de lado. Esse sofrimento às vezes nos impulsiona a confiarmos mais em Deus, apesar das circunstâncias. Porém, somente Deus sabe exatamente qual é o propósito para que Ele permita certas coisas acontecer na nossa vida. Não precisamos conviver com a realidade da angústia. Não precisamos conviver com ela. Temos um Deus e temos que confiar nele. Ainda que uma hora ou outra possa bater na nossa porta algum tipo de contratempo. Meus irmãos, é fato que Deus nos ama. E isso significa que Ele virá em nosso socorro, com certeza. Deus é infinitamente maior e mais sábio do que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Nós não sabemos o que está por detrás do que está acontecendo com a nossa nação, com a nossa família. Nós não sabemos, mas Ele está no controle. O universo está caminhando na direção que Ele estabeleceu. É verdade que o Senhor responde sim às nossas orações. É verdade que muitas vezes Ele nos dá refrigério, nos dá alívio, mas nem sempre é assim. Às vezes temos que passar por situações semelhantes a que Davi vivenciou. E não é fácil passar por aflições. É bem possível que eu ou você possamos estar enfrentando algum problema. Eu não sei qual é o tipo de angústia que você está passando agora. Se é que você está passando um desemprego, ameaça de perder um emprego, sentindo-se sozinho, sentindo-se mal compreendido, talvez enfrentando uma doença, alguma dificuldade financeira, uma frustração por alguma coisa que você planejou e não deu certo, alguma decepção porque você fez alguma coisa e aquilo não atingiu o objetivo. Talvez você esteja triste por algum fracasso ou cansado de alguma luta que parece que nunca termina. Amados, são tantas coisas que podem estar passando pela nossa mente, pela nossa vida. O que é que está afligindo você? Eu quero dizer para você que me ouve, que me vê, seja lá o que for que você esteja passando, eu tenho plena certeza que após você ler o Salmo 13, como se fosse o próprio Salmo seu, você também vai se unir a Davi, vai dizer as mesmas palavras: até quando, Senhor? Você vai também desabafar, você vai muitas vezes pedir a Deus misericórdia, Senhor. Mas você vai vencer. Você vai conseguir. Lembre de Jesus. Ele não entrou em desespero. Ele continuou firme. Ele foi paciente. Ele esperou em Deus. A morte dele foi para nos salvar. Tudo que ele passou foi por cada um de nós. E agora, depois de tudo que ele fez por nós, Ele não vai nos esquecer. Pense bem. Toda essa angústia, todo sofrimento que você está passando, não é para você se afastar, não é para você se rebelar, não é para você ficar contra Deus. Pelo contrário, é para você se aproximar dEle. É para você se unir a Ele. E aí eu chego na segunda verdade desse Salmo 13, confiança do salmista.
Eu, porém, confio no teu amor. Por teu livramento me alegrarei, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Versículos 5 e 6. Essas são as palavras do versículo 5 e 6. No mesmo momento que ele estava sentindo tanta angústia, que ele estava aflito, que ele sentia a ausência de Deus, na verdade a aparente ausência de Deus, ele não deixou de confiar em Deus. No fundo, ele sabia que Deus nunca iria abandoná-lo, porque Deus é fiel às alianças que Ele faz. Ele tem uma aliança comigo e com você, e Ele é fiel, por isso Ele nunca vai nos abandonar. Então Davi recobre o fôlego, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, e aí apresenta um cântico, um louvor a Deus, diz o versículo. A sua confiança, ela pega fogo, ela é reacendido novamente. E ao escrever o Salmo 13, Davi parece que entende o que nós estamos passando. É porque Deus é que levou ele a escrever. E Deus sabe o que eu e você estamos passando. E as palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras que falam das bênçãos de Deus sobre a minha vida, a qual serviram de alicerce para a confiança de Davi em Deus e também para a sua e para a minha. A primeira palavra que Davi mencionou foi a palavra hebraica hesed, que na língua hebraica essa palavra significa solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade, favor, graça, benevolência. Aleluia. A palavra graça é hesed na língua hebraica. Ao usar essa palavra, Davi está dizendo que confiava em Deus porque ele era fiel às suas alianças, porque Deus era bom, ele era amigo de Davi, ele era benevolente, cheio de graça, tinha piedade para com ele. A segunda palavra que Davi usou no final do capítulo 13 do Salmo, no Salmo 13, foi a palavra rossá. Na língua hebraica essa palavra significa ajuda, salvação, assistência, prosperidade. Ou seja, quando Davi disse que o seu coração se regozijava na salvação que vem de Deus, ele estava se lembrando de todos os momentos poderosos nos quais Deus tinha ajudado o seu povo, e de um modo muito particular Davi se lembrou como Deus o tinha assistido em todas as situações contrárias que ele havia passado. E para reforçar a base da confiança de Davi, ele vai usar a palavra gamal, a terceira palavra que ele usa aqui no final, que é tratar generosamente uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. Então, ao usar a palavra gamal, no versículo 6 do Salmo 13, Davi diz assim: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Muito bem o Senhor tem me feito. Novamente Davi se lembra do seu passado, olhou para trás e viu quando Deus tinha sido bom com ele, livrando ele das mãos dos seus inimigos. Deus o abençoou, dando-lhe riquezas, pois ele era o rei de Israel. Deus tinha sido bom com ele todos os dias da sua vida, e Davi continuava confiando em Deus. Silêncio de Deus às vezes é assim, mas é um silêncio bom. É um silêncio que proporciona o nosso bem. E era necessário para o bem do próprio Davi que Deus se mantivesse em silêncio, que Deus não respondesse. Às vezes Deus não responde a muitos pedidos que nós fazemos. O Senhor Jesus Cristo às vezes também procedeu dessa maneira. Jesus Cristo teve que ficar em silêncio quando queriam esbofeteá-lo, quando queriam maltratá-lo. Diz a Bíblia que ele ficou em silêncio. E vai dizer que ele vai sempre falar com o Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Entregue a Deus, confie em Deus. Lembre-se do que eu disse agora há pouco, irmãos. Mesmo que Jesus
Mesmo que Jesus tenha ficado em silêncio, ele sempre confiou no Pai. Veja, ficar em silêncio não significa simplesmente entregar os pontos, fugir, abandonar a guerra. Não, é continuar lutando, mas na direção certa e não lutando contra as pessoas. Confie em Deus, espere em Deus, Ele nunca vai te abandonar. No tempo certo Ele virá em teu socorro. Está no sufoco? Confie em Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa a cada dia, através das experiências que tem passado, se aproximar mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Fique na paz. Até o próximo encontro. Amém. Amém.